Bom dia, meus amores. Estamos aqui com o componente curricular Artes, isso mesmo. Hoje, na nossa aula, a Pro já falou para vocês, não é? O que é arte? Então, hoje vai ser sobre o que é arte contemporânea e os principais artistas e movimentos do período, certo? A arte contemporânea, ela não tem só um registro inicial certeiro. Isso é, ela não existe em um consenso entre estudiosos que determine seu começo. Porém, pode-se dizer que essa tendência artística ela tenha começado no período pós-guerra, na década de 1950, e continua até os dias de hoje. Dessa forma, essa corrente ela também é conhecida como arte pós-guerra, e por surgir propondo uma ruptura com a arte moderna, ela é dominada também de arte pós-moderna. Aí a própria pergunta para vocês: e o que é arte contemporânea? É um estilo generalista. A arte contemporânea ela se refere a toda a produção artística da atualidade, como pintura, dança, escultura, fotografia e performance na arte também. Então, né, nesse cenário, esse estilo ele propõe a releitura do que é arte. Ela é subjetiva, inovadora e original. Essa corrente não tem como proposta só analisar a obra de maneira direta, mas pelo contrário, não é? Esse estilo ele valoriza tanto a obra com a percepção do artista ao criá-la, sua integração com seu trabalho e seu processo criativo. O que é arte contemporânea no seu contexto histórico? Após a Segunda Guerra Mundial, na década de 1950, o mundo vivenciou um período intenso, não é? Ele foi caracterizado pela globalização e o avanço tecnológico e pelo desenvolvimento de novas mídias. De forma simplificada, esse estilo ele surgiu em um período em que o mundo e a cena artística elas transitavam da área industrial moderna, baseada no consumo, para a era da comunicação e da digitalização, caracterizada também pela informação e diálogo. Esse panorama ele deu origem a uma nova mentalidade que buscou romper padrões pré-estabelecidos e valorizar a ação do consciente no processo criativo entre as linhas de pensamento menos ortodoxas, não é? Logo, a arte contemporânea, ela acabou, despontou explorando novas linguagens e técnicas e experimentações. É fundamental também destacar a liberdade do artista da arte contemporânea, não é? Porque isso durante os séculos, a arte ela foi entrelada ou ela foi atrelada às vontades da igreja, da sociedade e do governo. Ou seja, os artistas, eles não podiam só exercer o seu papel de artista com autonomia. Então, a arte contemporânea, ela surgiu como uma espécie de libertação. Afinal, esse estilo ele promove a liberdade de criação de modo intenso, sem amarras ou sem censuras. Então, essas manifestações artísticas, elas não apresentam só um estilo único, mas vários, sendo eles o minimalismo, a arte conceitual, a pop art, a arte efêmera e também a arte de rua e a performance artística. Certo? Eu vou falar para vocês sobre a arte contemporânea e seus estilos de vanguarda. Esse estilo ele está intimamente ligado à comunicação e ao experimento. Logo, fazem parte dessa corrente algumas expressões de vanguarda que são muito importantes. A prova citar 6 para vocês. Que o primeiro é o pop art, que foi surgida no fim da década de 1950. A pop art pode ser definida pelo retrato e interpretação de seus artistas em relação à cultura popular e da massa, certo? Essa foi da pop art. A segunda é o fotorrealismo. O fotorrealismo ele surgiu nas décadas de 1960 e foi até 1970. E teve como principal proposta replicar a fotografia do modo mais realista, exato e preciso para a pintura. Certo? Aí no material que a prova vai deixar disponível para vocês, tem lá os artistas, certo? Tem também a arte conceitual, que ela surgiu na década de 1960 e foi atingindo seu ápice na década seguinte. A arte conceitual ela é considerada uma arte contemporânea,
por apresentar um forte caráter que a arte minimalista. O minimalismo, ele teve início nos Estados Unidos na década também de 1960 e explorou o cenário artístico ao promover a utilização de mínimos recursos e poucas cores para a produção de suas obras. E temos aqui, não é, a sexta obra, que é a arte de rua, que é como um dos maiores e recentes movimentos dentro do que é a arte contemporânea. A arte de rua, ela é um gênero que ganhou destaque com o surgimento de grafiteiros famosos, não é? Que aqui no Brasil nós temos vários grafiteiros famosos. Tem um mesmo que ele é muito conhecido como Cobra, não é? Vocês já viram as obras dele? Tem muitas obras muito legais dele. Surgiu também ele surgiu na década de 1980, a arte de rua, que é onde, né, os grafiteiros, eles fazem os desenhos nas paredes ou em muros, não é, de prédios, de casas, em várias outras, que é promovendo a reflexão, o ativismo social, um olhar crítico sobre a sociedade. A arte de rua, ela pode ser encontrada em diferentes campos, como os murais e instalações também. Não é? E de acordo com esses exemplos importantes que a Pro deu para vocês, dos estilos artísticos, é possível entender melhor o que é arte contemporânea. Não deu para entender? Espero que tenha dado, certo? E qual a tendência artística interessante e repleta de obras únicas. A Pro vai deixar um linkzinho sobre um acervo que tem lá a arte. A Pro vai deixar o link, que vocês entrem lá, que tem várias obras muito interessantes. Eu gostaria que vocês dessem uma olhada. Certo? Beijos. Até a próxima aula. Tchau, meus amores.